ano. Parabéns para quem já acordou cedinho para assistir a esse vídeo. 7 horas, hein? Que estava marcado, não é? Então, para nós darmos continuidade à nossa aula, às 7h20, muito bem quem acordou cedinho para ouvir esse início de aula, ok? Então, vamos lá? Nós vamos começar hoje com o módulo 4 do livro, conforme eu falei para vocês, tá? Hoje é dia de livro, amanhã também. E hoje nós vamos começar o módulo 4, que vai das páginas 66 a 68, tá? Então, o livrinho já tá aí na mão, né? Já deixa abertinho na página 66, onde tem uma árvore cheia de dinheiro. Gente, que coisa legal, né? Então, queridos, vamos estudar o que nesse módulo? Vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte. Vamos estudar outro gênero textual, que é o causo. Tá escrito errado, não? Não, não está, é causo mesmo. Aí vamos aproveitar e ver a diferença entre caso e causo. Existem essas duas palavras. Vamos ler textos e a classe gramatical desse módulo é a preposição, tá? Embora eu saiba que vocês já estudaram no 4º ano, mas 5º, 6º, vocês vão continuar estudando morfologia, então as classes gramaticais vão estar aí durante o ano todo, esse ano, o ano que vem também. Porque tanta morfologia, tia Sônia? Porque o nosso colégio é um colégio curso. Então, 5º e 6º se faz concurso. Tá bom, queridos? Então, vamos lá? Nós vamos começar. Eu quero que vocês observem primeiro a página 68, tá? Reparem essa árvore. Já pensou se tivesse uma árvore dessa no quintal da nossa casa? No quintal da casa da vovó, um sítio? Seria maravilhoso, né? Só que não existe, né? Árvores que dê como fruto dinheiro. Quem dera, né? Todo mundo ia querer ter uma, não é verdade? Então, o que você acha que está acontecendo na imagem? Acho que é uma grande mentira, né, não? E em sua opinião, a imagem é engraçada? Eu acho que acabou sendo engraçada, né? Isso já é uma característica dos causos. É uma história que ela não é verdadeira, é uma mentira. E para que tenha um efeito, para que ela seja engraçada, justamente recorre-se à mentira, ao exagero dos fatos, tá? Então, quando se conta uma história divertida, o que você faz para que os ouvintes achem graça? A gente exagera, né? Um pouquinho só. Às vezes a gente não está mentindo, só está exagerando, né? Ou então a gente conta mesmo uma mentira só para a história ficar um pouco mais engraçada, né? Bom, então na página 67, que é o para começar, começa na 66 e vai até a 67, vamos dar uma olhadinha na diferença entre caso e causa. Já vou ler para vocês, tá? Caso, gente, é uma história verdadeira, tá? Os fatos são verdadeiros, o que acontece é tudo verdadeiro, né? E o caso não. É uma história verdadeira ou não? Até pode ser verdadeira, mas recorrendo-se, como eu falei, à mentira, ao exagero, né? Então, ela pode ser verdadeira, mas recorrendo-se ao exagero. Ou não. Às vezes ela é verdadeira, só se recorre ao exagero. Mas ela é contada de uma forma engraçada e às vezes até assustadora, né? Para isso, pode-se recorrer ao exagero dos fatos e às vezes até mente-se para narrar um caos, tá? Pedro Malassarte, gente, é um dos mais conhecidos personagens de causos da nossa tradição. Na verdade, ele é conhecido como um contador de causos e também contos de artimanha, que foi um gênero textual que vocês viram no 4º ano.
Não sei se vocês estão lembrados, né? Os nossos alunos do nosso colégio que estão estudando no desafio desde o ano passado ou desde o primeiro ano, estudou os casos de artimanha, os contos de artimanha. Os aluninhos que chegaram esse ano eu já não tenho certeza. Mas eu vou dar também, vou recordar para vocês um pouquinho o que é conto de artimanha. Por quê? Esse personagem chamado Pedro Malassarte, ele é campeão. É um dos mais conhecidos personagens, tanto de causos, tá? Como contos de artimanha. E o que é, tia Sônia, um conto de artimanha? Só para relembrar a gente um pouquinho, lá, como matéria lá do quarto ano, são narrativas geralmente curtas, curtinhas, né? História pequena, nas quais os personagens podem ser seres humanos ou animais, e geralmente eles se utilizam de espertezas para garantir a sua sobrevivência ou para vencer contra pessoas que são mais fortes do que ele, tá? Do que esses personagens, tá? Então, na verdade, o conto de artimanha, ele é um gênero textual que tem como personagem principal, tá? Um esperto, astuto, tá? Ele usa o tempo todo de esperteza, ou para vencer de quem é mais forte que ele, tá? Ou até mesmo para sobreviver. Então, vamos dar uma lidinha, começando ali, bem no iniciozinho da página 67. Diz assim: que tal retornar à imagem de abertura e descobrir de onde vem aquela árvore de dinheiro? Você já viu uma árvore de dinheiro? Será que isso existe? Para entender a imagem e conhecer a história por trás dela, vamos ler um texto sobre Pedro Malassarte, um dos mais conhecidos personagens de causos da nossa tradição. Então, vamos um pouquinho falando sobre ele. Ele é malandro, sábio e sedutor. Pedro Malassarte é um personagem famoso nos contos populares brasileiros. Chegou ao país na bagagem de histórias trazidas pelos povos da Península Ibérica. Península Ibérica, gente, é uma área situada lá na Europa, que abrange Portugal e Espanha. Malassarte vem do espanhol malas artes, literalmente. Significa artes mais, e que significa travessuras ou, no limite, malandragem, né? Justamente essa ideia, né, do astuto, do malandro, do esperto, né? Bom, de origem humilde, quem? O Pedro Malassarte. De origem humilde, o astuto herói popular é cheio de artimanhas. Consegue enganar todos os que cruzam seu caminho. Sempre leva a melhor diante dos poderosos, avarentos, orgulhosos e vaidosos. Por ele ser esperto é porque ele consegue levar a melhor, tá? Em alguns contos, Malassarte aparece como um herói humilde que faz justiça. Em outros, é só um malandro que tenta sobreviver, tá? Então, eu já recordei um pouquinho, mas aqui embaixo no livrinho de vocês, dentro do retângulo, para relembrar, diz assim: além de ser um importante personagem de causos, Pedro Malassarte é muito conhecido por protagonizar contos de artimanha, que, conforme eu falei, é um gênero textual que vocês trabalharam no quarto ano. Tudo bem? Bom, nas páginas seguintes, que é o Para Aprender, que vai da página 68 a 71, começando de olho no texto. O texto de hoje tem como título A Cobra de Teixeira. Teixeira não é uma pessoa, não. Teixeira aqui é um lugar, tá? É a Serra do Teixeira. Olha, queridos, eu vou... Esse vídeo é curtinho mesmo, tá? Porque essa aula é pequena. Nós vamos ler durante a nossa aula online, que vai começar às 7h20. Nós vamos ler o texto. Então, já deixa o livrinho aí preparadinho, na página 68, que nós vamos ler esse causo. É um texto bem engraçado, usando das características do causo, que é o exagero, né? E realmente é bem exagerado aqui a história, né? E depois, também durante a nossa aula, no Hangout, nós vamos fazer os exercícios das páginas 70 e 71.
Quem já quiser ir lendo o texto, tá? Para já ficar sabendo da história, podem continuar aí e ler o texto que começa na página 68 e vai até a 69, tudo bem? Aí depois nós vamos entrar no ar e vamos fazer, eu vou ler com vocês de novo o texto e vamos depois fazer a interpretação, as atividades, tá bom? É isso que eu vou propor para nossa manhã de quarta-feira, tudo bem? Acordem, tá bom, queridos? Então, gente, já vou deixando assim, ó, uma introdução para esse texto. Você já ouviu alguma história envolvendo cobras enormes? Sabem que tamanho elas podem ter? Tem gente que exagera o tamanho da cobra. Elas seriam capazes de comer um bezerro? Que o bezerro é um boi novinho, né? O boi antes de ser boi, ele é um bezerro. Então, gente, existem muitas causas a respeito de cobras que engolem um boi inteiro, né? Que engole o bezerro inteiro. Enfim, será isso verdade? Então, já vão pensando nisso, ok, queridos? Já sabe que uma narrativa tem que ter, para a gente contar uma narrativa, né? Envolve algumas características, né? Então, eu tenho que ter, muitas vezes, a história contada e ouvidas, né? E com certos exageros. Então, já vão pensando nessa característica do caos nesse texto das páginas 68 e 69, tudo bem? Então, eu vou deixar vocês lendo e quando eu chegar às 7h20, nós vamos fazer uma nova leitura e vamos fazer as atividades, tudo bem, queridos? Então, até daqui a pouco. Um beijinho para vocês.